Fala, galerinha da farmácia! Tudo beleza? Na aula de hoje vamos falar sobre técnicas de memorização, um tema muito legal para todos nós farmacêuticos. Eu coloquei aqui para vocês. Está legal? Tá pronto. Teoria versus prática. Por que teoria e prática? Porque assim, quando a gente faz a faculdade, a gente aprende um monte de coisa, a gente aprende diversas matérias, e quando a gente vai para o mercado de trabalho, que seria a parte prática, muitas vezes cai na nossa cabeça, a gente começa a ter a percepção que, caramba, eu estudei tudo isso, eu sei tantas coisas, mas eu não consigo colocar tudo em prática no meu dia a dia. Por que isso acontece? Porque o farmacêutico sabe tanto, mas quando chega na prática, a gente tem dificuldade de usar todo esse conhecimento. E isso é um problema para nós, porque é o conhecimento associado à prática que vai fazer com que nós, farmacêuticos, sejamos mais reconhecidos, vai fazer com que nós consigamos mais resultados. Então é importante a gente associar a teoria com a prática. E é difícil, porque como eu falei para vocês, são muitas coisas que o farmacêutico precisa saber. A quantidade de matéria é cada vez maior e isso vai dificultando para que o farmacêutico consiga fazer essa conciliação. Então aqui eu vou contar para vocês como que eu faço para conseguir memorizar mais, para conseguir ter um raciocínio clínico e para ajudar os meus pacientes. Então, ao longo desses anos de formado, eu acabei desenvolvendo uma habilidade, que é uma habilidade que todos vocês também têm, só que talvez não usem, ou alguns também acabem usando, que se chama contar histórias. Rodrigo, como assim contar histórias? História é tudo aquilo que existe uma lógica. Existe um começo, um meio e um fim. Vamos pegar, por exemplo, Os Três Porquinhos, que é uma história que todo mundo conhece. É uma história que você tem lá os personagens principais, você tem lá o porquinho que tem uma casinha de madeira, um que tem uma de palha, uma que tem a casinha de tijolo, daí vem o lobo, né? E o lobo começa a derrubar as casinhas. Só que a casinha que é de tijolo, ele não consegue derrubar. Por quê? Porque ela é mais forte. E nisso tem uma moral da história. A moral da história é que aquele que se preparou mais, aquele que teve mais cuidado, ele não vai ser pego. Então assim, quando a gente vê as histórias, a gente fixa muito bem na cabeça as histórias. Então, história que a gente ouviu lá de criancinha, que a gente assistiu, até hoje a gente guarda. Porque a história ela tem esses elementos. Ela tem os elementos dos personagens, ela tem, como eu falei para vocês, uma estrutura, ela tem uma lógica. E além disso, a história também, em geral, ela tem uma moral, ela tem um sentido por trás de tudo isso. Então isso facilita com que a gente memorize. E eu faço o quê? Eu tento contar também histórias para mim sobre os diversos casos clínicos, sobre os problemas dos meus pacientes, sobre aquilo que acontece na farmácia. Então eu vou dar aqui para vocês um exemplo para a gente resolver um caso juntos e vocês vão ver como é que fica mais fácil a gente tendo essa linha de raciocínio, sempre tentando trazer para o jeito mais simples o possível. A gente pega, por exemplo, no mundo, a gente tem o quê? Tem os seres vivos. Quais são os seres vivos? Existem vários. Temos nós humanos, existem os animais, só que também a gente tem seres menos evoluídos. A gente tem lá, por exemplo, bactérias, a gente tem, por exemplo, os protozoários, a gente tem os fungos. Existem vários seres no planeta Terra. E esses seres, eles também vivem no nosso corpo. Então o nosso corpo, ele tem vários seres vivos dentro dele. Então nós temos várias bactérias, a gente tem vários fungos no nosso corpo, a gente tem protozoários no nosso corpo, a gente tem inúmeros seres no nosso corpo. Rodrigo, mas não faz mal ter tantos seres vivos dentro do meu corpo? Na verdade, não. Por quê? Porque eles vivem em equilíbrio. Então, em determinada quantidade da bactéria, ela não vai fazer mal nenhum, ela faz até bem para o nosso corpo. O problema para a gente é quando uma bactéria, um fungo, ou seja, o que for, está em desequilíbrio, está numa quantidade maior no nosso corpo. Mas é comum que a gente conviva com esses seres, inclusive dentro do nosso corpo, por exemplo, barriga.
nosso estômago, nosso intestino, ele é cheio de bactérias. E é normal, é a nossa flora biológica. E não tem nenhum problema com isso. Agora, olha que interessante. A gente precisa saber, ter uma noção de como é que funcionam esses seres. Por exemplo, a bactéria. A bactéria, a gente tem de maneira bem simplificada aquelas que são gram-positivas e a gente tem aquelas que são as gram-negativas. O que muda entre uma e a outra é a formação dela ali na parede. Elas têm umas pequenas diferenças. E também a gente tem que lembrar o quê? Que as bactérias, elas são muito espertas. Então, se existe oxigênio, tem bactéria que vai usar o oxigênio como fonte de energia. Mas se não tiver oxigênio, nós temos bactérias que conseguem viver sem oxigênio. Elas são anaeróbias. Então, a gente tem bactéria gram-positiva, gram-negativa, aquelas que usam oxigênio e aquelas que não usam oxigênio. Então, elas são bem diversificadas. E eu passei essa noção geral para vocês, para agora a gente explicar algumas outras coisas, para ficar mais fácil. Por exemplo, aqui eu queria que vocês colocassem nos comentários se é uma coisa que é comum ou se não é comum. Sim ou não, se é comum ou não é comum. A mulher ter corrimento é uma coisa comum ou é uma coisa que não é comum? Coloca aqui nos comentários sim, se é comum, ou coloca não, se não é comum. Uma mulher. E eu gosto de fazer essas perguntas exatamente para a gente fortalecer o nosso pensamento. Então, conforme a gente está conversando, eu estou contando a história para vocês, eu estou forçando vocês a pensarem. Então, quando eu falo, olha, imagine uma mulher, eu estou colocando uma mulher aqui na história para vocês começarem a imaginar. Tem gente que falou que é comum, tem gente que falou que não é comum. Então, a maioria falando que é comum, mas tem pessoas que falou que não é comum. Então, vamos lá. A mulher, o que a gente precisa pensar? Quando eu disse para vocês que ela foi na farmácia, provavelmente vocês pensaram que é um corrimento diferente. Mas se a gente for parar para pensar, a mulher tem um corrimento natural. Por que ela tem um corrimento natural? Vai ajudar ali para eliminar as bactérias. Eu não falei para vocês que a gente tem vários seres vivos no nosso corpo? Bactérias, fungos, protozoários. Tem todo lugar, na pele está cheio, no intestino. E na parte vaginal da mulher também está cheio desses seres. Então, quando a mulher tem ali a lubrificação, quando ela tem um corrimento, existe um corrimento que é fisiológico, que é um corrimento natural da mulher, que está ali exatamente para eliminar bactérias, para limpar, para tirar alguma sujeira, e ele é comum, e ele varia de acordo com o ciclo menstrual. Então, as mulheres aí podem, e é até legal porque é uma coisa da vivência de vocês. A gente sempre tem que trazer isso para a realidade. Então, vocês mesmos sabem do corpo de vocês. Então, dependendo da fase do ciclo menstrual varia, dependendo do humor varia, dependendo do anticoncepcional pode ter variação. Só que, de maneira geral, isso não é um problema, é uma coisa fisiológica da mulher. Mas eu falei para vocês que essas bactérias, esses fungos, eles estão ali em quantidades normais e eles estão ali em harmonia. Mas vamos dizer que uma bactéria se sobressaia sobre as outras, que ela comece a crescer mais, ela começa a ser a queridinha ali, ela vai crescendo, crescendo, crescendo. O que acontece com essa bactéria? Ela vai gerar uma infecção no local. Aqui a gente especificamente está falando da parte vaginal, poderia acontecer em outros lugares também, mas vamos pegar essa lógica da parte vaginal. Uma bactéria, ela se sobressaiu sobre as outras, então a gente vai ter ela em maior quantidade. Nesse momento, pode acontecer o quê? Um corrimento devido a esse aumento de bactérias. E aqui vem uma coisa que eu faço, e eu acho que seria interessante vocês fazerem, mas lembrando que não existe uma verdade única, é o que eu uso e que funciona para mim. Existem várias bactérias, inclusive várias bactérias que são capazes de causar infecção vaginal, mas existe, não só na parte de infecção vaginal, mas para outras coisas, existe sempre assim, uma bactéria que é prioritária, a mais comum, aquela que é a mais prevalente. Normalmente acontece isso para várias coisas. Então a gente pega ali infecção urinária, tem E. coli, então por aí vai. Falando da parte vaginal, a gente também tem uma bactéria que é predominante, que causa mais infecção vaginal por bactérias. E nesse caso é a Gardnerella vaginalis. E existem várias outras, mas o que eu faço? Eu foco
naquela que tem maior prioridade. Por quê? Porque se eu for ficar decorando todas as bactérias e todas as coisas, a minha mente vai ficar doida, eu não vou aguentar, não vou conseguir saber tudo isso. Então, o que eu acho que a gente tem que saber? Aquelas que são as mais comuns, aquelas que são as mais prevalentes, porque assim facilita o nosso raciocínio clínico. Então então tem uma bactéria que predomina ali, que causa mais infecções vaginais, que é a Gardnerella vaginalis. Como que é essa bactéria? Ela é o quê? Gram-positiva, gram-negativa? Ela é aeróbia, anaeróbia? Então aqui para vocês, para facilitar um pouco, então às vezes eu uso esses recursos para me ajudar também. Se a gente pensa assim, bactéria aeróbia e anaeróbia, a bactéria que é anaeróbia, ela é mais estranha. Por que ela é mais estranha? Porque ela não gosta de oxigênio. O oxigênio é uma coisa muito comum. Quem tem oxigênio em todo que é lugar, ó. Tá cheio de oxigênio. Se a bactéria é anaeróbia, ela vai ficar em locais talvez mais difíceis, locais mais estranhos. Então, onde que a gente tem bactérias anaeróbias? A gente tem bactérias anaeróbias. Acontece muito no estômago, em algumas ocasiões especiais. Na pele, a gente também pode ter, principalmente se tiver algum abscesso, tiver alguma coisa diferente. E na parte vaginal também. Então essa Gardnerella, ela é o quê? É uma bactéria anaeróbia. E daí, por que é importante a gente saber esse ponto específico? Porque aí facilita o quê? O tratamento. E aqui eu vou colocar uma pergunta para vocês. Qual que é o antibiótico que é usado contra bactérias anaeróbias? Daí talvez você não saiba, fala assim, Rodrigo, eu não sei, essa pergunta é muito difícil. Mas deixa eu te contar uma coisa. Você sabe muitas coisas. É que às vezes a gente não relaciona com a nossa prática. A gente tem que relacionar teoria com prática. Eu sei que vocês sabem. Quer ver como vocês sabem qual bactéria é essa? Se eu falar para vocês que existe um creme vaginal que é bastante prescrito com antibióticos. Que antibiótico que é esse? Tem um creme vaginal que é usado e que para bactérias, qual creme vaginal é esse? Então, normalmente creme vaginal a gente tem antifúngicos, tem lá miconazol, tem outros, e tem um antibiótico. Qual que é esse antibiótico que a gente tem bastante, que sai para infecção vaginal? Vocês sabem que antibiótico é esse? Sai bastante. Dá para ser usado ele por via oral também, mas eu vou falar aqui como aplicação, com creme vaginal, para a gente facilitar o raciocínio. A intenção sempre é facilitar, não é dificultar. Às vezes a gente acha que tem que dificultar tudo, pensar nas exceções, as coisas mais difíceis, só que a gente tem que pensar de uma maneira prática e objetiva, com foco em resultado para os nossos pacientes. De nada adianta a gente ficar estudando coisas que a gente não vai usar no nosso dia a dia. A gente tem que ter clareza no nosso pensamento. Quer ver como várias pessoas vão acertar? A maioria aqui falando... Opa, deixa eu arrumar aqui. Voltando. Metronidazol, isso mesmo, metronidazol. Metronidazol, que é um antibiótico. Então, algumas pessoas às vezes se confundem e pensam, nossa, mas metronidazol é antibiótico? Ele é antibiótico sim. Ele pode ser usado para outras situações, inclusive pode ser usado até para protozoários, mas ele é usado para bactérias que são anaeróbias. Então, olha como é que é o raciocínio clínico. Rodrigo, se o metronidazol ele é usado para bactérias anaeróbias, ele poderia ser usado para estômago? Em algumas situações específicas que o médico desconfie que é uma bactéria anaeróbia? Sim. Ele poderia ser usado para pele, em alguns tipos de infecção de pele? Sim. Eu tenho certeza que você talvez já tenha visto um paciente com algum machucado, normalmente na perna, um machucado mais feio, que o médico passa a pomadinha de metronidazol ou que pede para ele tomar os comprimidos de metronidazol. Você vai observar que, por exemplo, a gente não tem amoxicilina creme vaginal, a gente não tem azitromicina creme vaginal. Por quê? Porque eu preciso ali, para a bactéria anaeróbia, de um antibiótico que tem ação sobre bactérias anaeróbias. E o metronidazol é um dos principais. Então, por isso que, para a parte vaginal, como a principal bactéria é ali a Gardnerella vaginalis, a gente vai usar o metronidazol.
para alguns tipos de infecção de pele, também eu tenho certeza que vocês já viram metronidazol sendo passados para alguns tipos de infecções de pele. Inclusive, quando a gente pensa em bactérias que são anaeróbias, essas bactérias, em geral, elas deixam um cheiro ruim. Então, pega ali um paciente que está com o pé diabético, está com o pé machucado, cheio de coisa. Como que é? Eu não sei se vocês já tiveram assim, a oportunidade de ver um paciente ou de ouvir alguém falando, mas é muito fedido. Nossa, tá podre, tá caindo. O que é aquilo normalmente, esse cheiro ruim? São as bactérias anaeróbias colonizando todo o local. Então, o médico vai usar ali antibióticos específicos para essa finalidade. Vocês estão vendo como vai facilitando a visão de vocês e vocês também vão percebendo, ligando os pontos diferentes, falando, é mesmo, é por isso que é prescrito isso, é por isso que é feito dessa maneira, e a gente vai comparando, relacionando a teoria com a prática e criando uma história. E voltando para a nossa história, a gente está falando aqui da parte vaginal, da Gardnerella vaginalis, que é uma bactéria que causa ali o corrimento. É interessante a gente saber as características desse corrimento, as características desse problema de saúde. Então vamos lá. Se um paciente chega na farmácia e fala assim, olha, eu estou com corrimento, daí o farmacêutico tem que perguntar, como que é esse corrimento? Ela vai falar assim, de repente, ele está com uma coloração um pouco diferente, está mais acinzentada. Daí o farmacêutico pergunta, e tem cheiro? Depois da relação fica um cheiro muito ruim. Assim, eu percebo, eu estou ali com meu esposo, depois que a gente tem a relação fica um cheiro muito forte, um cheiro até de peixe, um cheiro muito ruim. Isso daí são indicativos o quê? De uma infecção bacteriana de Gardnerella. Outras características também. Nesse tipo de infecção por bactéria anaeróbia, a paciente não sente normalmente muita coceira. Pode sentir coceira? Pode. Mas normalmente é uma minoria que sente coceira. A gente verifica muito ali a questão da cor e a questão do odor. O paciente vai falar bastante sobre isso. E por que é legal a gente conhecer essas características? Porque, como eu falei para vocês, não tem só bactéria no nosso corpo. Eu não falei para vocês que tem fungos no nosso corpo? Eu não falei que tem protozoários? E eles também estão ali na parte vaginal da mulher. Qual que é o principal fungo que a gente tem aqui na parte vaginal da mulher? É a cândida, que vai causar a candidíase, a Candida albicans. Então, ela vai gerar o quê? A candidíase. E daí a gente compara, porque é sempre bom quando a gente pode comparar, porque facilita. Eu acho que o cérebro humano, ele gosta quando a gente tem uma coisa e a gente compara com a outra. Fica mais fácil de entender. Então, quando a infecção é por fungos, e o principal fungo é a cândida, a gente vai tratar com antifúngico. O principal creme que a gente tem, o mais comum, é ali o miconazol. Miconazol, creme vaginal. E como que esse miconazol ele vai agir e como que são as características agora dessa infecção causada pelo fungo? Então vamos lá. Eu falei para vocês que por bactéria normalmente não coça muito. Pode coçar? Pode, mas não coça tanto. Uma infecção por fungos. Coloca aqui nos comentários sim ou não. Vocês acham que vai coçar ou não? Sim, vocês acham que coça ou não? Vocês acham que não coça? Coloca aqui nos comentários para eu ver. O que vocês acham? Uma infecção por fungos. E daí a gente para associar com outras coisas que a gente já teve na vida. A gente às vezes tem infecção fúngica em outros locais. Pode ter uma micose no meio dos dedos. A gente pode ter no braço, pode ter na virilha, pode ter em outros locais. Vocês acham que uma infecção fúngica vai coçar ou não vai coçar? O que vocês acham? Então aqui a maioria das pessoas falando sim, que vai causar o quê? Coceira. E por que causa coceira? Porque a gente já conhece uma infecção, uma micose, como é que é a característica dela. Ela causa coceira. E na mulher também vai causar coceira na região vaginal. Então é uma característica, a mulher vai chegar na farmácia falando, olha, estou com muita coceira aqui e estou com corrimento. Só que agora o corrimento ele também vai ser um pouco diferente. Ali era mais um pouco acinzentado, agora aqui o corrimento é até engraçado.
ele vai parecer, fala-se, um leite coalhado. É mais ou menos essa característica que as mulheres vão falar. Ele dá um leite meio coalhado assim, ele dá um esbranquiçado diferente, coça bastante, e daí a gente consegue diferenciar. Vocês estão percebendo como vai ficando mais fácil e como vocês também conhecem muitas coisas? É que às vezes a gente não consegue o quê? Fazer as relações. Então aqui só pegando o gancho do metronidazol. O metronidazol é um antibiótico que pode ser usado tanto via vaginal quanto também via oral. Tem um comprimidinho também que pode ser um tratamento. Agora vocês já devem ter ouvido o seguinte, ou provavelmente, né? O metronidazol pode causar um efeito do tipo disulfiram. Daí você fica assim, caramba, Rodrigo, como assim um tipo disulfiram? E esses pacientes que usam o metronidazol, que causam um efeito do tipo disulfiram, não podem tomar álcool. Tipo, isso é uma informação. Então, beleza, o metronidazol ele causa um efeito do tipo disulfiram e não pode tomar álcool. Só que vocês percebem que isso não traz clareza na mente de vocês? Fica uma informação solta. É uma informação que é importante, mas ela está solta. Você não... Pô, tá, mas Rodrigo, eu não entendi o que significa isso. Eu sei que é do tipo de sulfiram, eu sei que não pode usar o álcool, mas eu tenho que entender o porquê. Sempre que a gente tem uma linha de raciocínio e ela é interrompida, isso atrapalha o nosso pensamento. Que eu falei para vocês, é legal contar uma história. Como que é uma história? Uma história ela é lógica. Se você tem uma informação isolada, ela perde a lógica. Então, o farmacêutico, quando for estudar para ele ter mais resultado, as informações elas precisam seguir uma lógica, elas não podem ser perdidas. E às vezes o farmacêutico estuda como? Estuda de maneira isolada. Ele pega uma informação e quer resolver tudo com aquela informação que ele tem naquele momento. Só que ele não entendeu o contexto, ele não entendeu a lógica, e daí ele vai ter dificuldade de quê? De raciocinar. Então aqui vamos pegar esse exemplo que eu falei do efeito disulfiram. Tem um medicamento, que no caso é o disulfiram, o que acontece? Quando a gente toma o álcool, então o paciente foi lá, tomou uma cervejinha, o que acontece? Tudo que a gente ingere no nosso corpo, então alimentos, as bebidas, o nosso corpo precisa basicamente retirar os nutrientes e jogar fora aquilo que não é bom. Então basicamente é isso que o nosso corpo tem que fazer. A gente ingerir um alimento, a gente ingerir uma bebida, o nosso corpo tem que retirar os nutrientes que a gente vai usar. O nutriente é fonte de energia, a gente tem glicose, aminoácidos, temos os lipídios, então a gente vai usar, cada um vai ter a sua função, e o que não for bom, a gente vai ter que eliminar. E normalmente, quando a gente tem esses processos, pode-se formar metabólitos que não são bons para o nosso corpo, e nosso corpo também vai eliminar. Então esse é o processo natural. Quando o paciente bebe álcool, o que acontece? Esse álcool ele vai chegar no fígado, porque o fígado que é o nosso grande órgão metabolizador. A metabolização acontece em outros lugares também, mas principalmente no fígado. E o que o fígado vai fazer com esse álcool? Ele vai biotransformar, ele vai transformar o álcool numa outra molécula. E a finalidade disso é o quê? Ao final do processo a gente conseguir eliminar esse álcool. Só que quando a gente faz essa transformação, a gente pode formar o quê? Metabólitos tóxicos. Pode formar metabólitos tóxicos, metabólitos ativos, depende ali do caso. E o álcool, dentro desses processos, ele forma um metabólito tóxico. Só que depois, esse metabólito que é tóxico, ele sofre mais reações e depois é eliminado. Não tem problema. O que foi pensado? E se a gente usasse um medicamento que ele interferisse na metabolização dessa toxina do álcool? Porque o paciente foi ingerir o álcool foi metabolizado, vai liberar ali uma toxina, e essa toxina precisa ser metabolizada para ela ficar menos tóxica. Se a gente impedisse que essa toxina fosse metabolizada, o que ia acontecer? A gente ia ter mais toxina. Tendo mais toxinas, o paciente ia sentir um desconforto muito grande. Então, eles criaram esse medicamento disulfiram. O que ele faz? Ele aumentando essa toxina, porque ele inibe a enzima que faz essa transformação, o paciente vai sentir
rubor, ele vai sentir taquicardia, náuseas, mal-estar. Então o paciente toma o medicamento e quando ele toma o álcool, ele começa a passar mal. Ele, estou passando mal. Daí o coração começa a agitar, ele começa a ficar vermelho, ele começa a passar muito mal, quero vomitar. E qual que é a intenção disso? Fazer com que o paciente não queira tomar álcool. Então, se ele tentar tomar álcool, ele já sabe que vai passar mal. Então, em teoria, como é que funciona? O paciente toma o medicamento, o paciente tomou o medicamento, ele sabe que se tomar álcool ele vai passar mal. Então, ele tende a não tomar o álcool, ele tende a ter uma repulsa pelo álcool, porque ele sabe que o álcool vai fazer mal para ele. E é isso que o disulfiram faz. Ele inibe uma enzima, e ele inibindo essa enzima, a gente vai ter o aumento desse produto tóxico do álcool, e a partir disso o paciente vai sentir esse mal-estar. Alguns medicamentos, eles fazem a mesma coisa, como por exemplo o metronidazol. Então, se vocês forem ver na bula do metronidazol, vai estar assim, efeito do tipo disulfiram. É isso que ele vai fazer. Então, se ele causa um efeito do tipo disulfiram, se o nosso paciente ele está fazendo tratamento com metronidazol, aqui principalmente o oral, né, porque o creme vaginal ele não tem tanta absorção, ele não vai tanto para o sangue, mas principalmente o oral, o que acontece com ele? Ele vai sentir esses mesmos efeitos. E daí o farmacêutico orienta esse paciente ali no tratamento. Olha, você vai começar agora a fazer o tratamento com metronidazol, só que tome cuidado para você não tomar álcool. Por quê? Porque se você tomar álcool durante o tratamento, você vai sentir seu coração batendo mais rápido, você vai sentir mal-estar, você vai sentir náuseas, e vai fazer muito mal para você. Então o que você tem que fazer? Você só deve tomar álcool, caso você queira, um dia após terminar o uso do antibiótico. Porque se você tomar o álcool durante o uso com um tratamento com antibióticos, você vai passar muito mal. Você não vai se sentir bem. Então você aguarda um dia. Não fica muito mais claro quando a gente tem todo um entendimento e existe uma sequência para a gente entender? Eu tenho certeza que, da maneira que eu expliquei hoje aqui para vocês, se vocês tiverem um paciente amanhã lá na farmácia, vocês já vão ter uma noção de como explicar para eles. É diferente quando a gente tem as informações de maneira isolada. Aqui eu passei o que para vocês? Uma lógica, eu passei aqui uma sequência. Como é que funciona? Por que funciona? Daí faz sentido para você. E isso tudo aqui tem história, tem sentido. E se tem sentido, a gente memoriza mais. Facilita a nossa memorização, facilita o nosso raciocínio clínico. E à medida que a gente vai fazendo isso com diferentes temas, por que é tão legal? Porque quando a gente faz isso com diferentes temas, a gente vai tendo facilidade. Então, hoje em dia, se alguém me faz alguma pergunta que eu não sei, Rodrigo, eu queria saber isso. Suponhamos que eu não saiba. Eu tenho facilidade em quê? Em buscar essa informação em algum lugar e colocar ela num contexto geral e entender. Então, eu não preciso saber tudo. Então, até para tirar um peso que talvez vocês tenham nas costas. Rodrigo, eu tenho que saber tudo. Não, você não precisa saber tudo. Você precisa aprender a quê? A ter um raciocínio, a ter uma lógica, e principalmente usar essas informações para fazer a diferença na vida das pessoas. Aqui entra um detalhe muito importante, e isso é que eu gostaria de frisar com vocês. O farmacêutico ele precisa ter objetivos, assim como outros profissionais têm. O médico tem objetivos, o nutricionista tem, o enfermeiro tem. Muitas vezes, o farmacêutico não tem um objetivo muito claro do que ele tem que fazer. E não só isso, ele não tem um objetivo, uma razão da profissão mesmo. E eu defendo que a razão da nossa profissão tem que ser fazer a diferença na vida das pessoas. Nós, farmacêuticos, fazemos a diferença na vida das pessoas. E por que eu defendo tanto isso? Porque quando a gente faz a diferença na vida das pessoas, o nosso trabalho é muito mais gratificante, a gente tem muito mais prazer em trabalhar, em fazer as atividades, e a gente tem também um retorno muito maior. Porque todo profissional que gera valor para a sociedade, gera valor para os pacientes, é um profissional que é mais bem reconhecido. E por isso que eu acho interessante também a gente não focar só em informações técnicas, que aqui eu falei que é a teoria e a prática. A gente tem que unir a teoria com a prática. Aqui eu mostrei para vocês a minha estratégia, contando histórias, tendo uma sequência, sendo lógica. Mas isso daqui o resultado final, a moral da história, tem que ser gerar valor para o paciente.
Qual que é a moral da história? O que eu preciso? Gerar valor para o paciente. Porque se você gera valor para o paciente, você vai estar constantemente crescendo também profissionalmente. E se você cresce profissionalmente, você vai estar motivado. Você vai gostar de estudar. Não, eu vou estudar porque eu estou tendo resultado. É diferente daqueles profissionais que pegam um livro assim, começam a estudar tudo, começam a decorar tudo sem um propósito, sem ter um destino para chegar. Porque você não tem um destino para onde chegar, você vai cansar. Você vai falar, eu estudo e não vejo nada, não vejo resultado na minha vida, não vejo resultado na minha profissão, não vejo nenhuma melhora. Por quê? Porque você não tem um objetivo. Quando a gente pega essa informação e usa ela para transformar a vida das pessoas, aos poucos a gente vai ficando mais motivado. Pô, que legal, que a gente vai vendo o resultado. E quando a gente tem resultado com os pacientes, um efeito colateral que acontece é que a gente tem resultados com a nossa equipe também. O profissional que gera resultado para o paciente também gera para a equipe. Ali na drogaria, melhorando muitas vezes a venda, ajudando os balconistas ali, tirando as dúvidas dele, porque nós somos uma equipe. Eu sempre trago isso, nós somos uma equipe, não existe só o farmacêutico, a gente trabalha em conjunto. Ali no hospital, que nem a Adriana, que é minha aluna, está aí, ela faz vários trabalhos bacanas, ela mostra para mim com frequência. Então, assim, os conhecimentos, por exemplo, uma coisa que a gente fala bastante que ela usa, é um conhecimento para gerar valor para a equipe. É um conhecimento para gerar valor para os pacientes. É um conhecimento que é focado. Não é conhecimento por conhecimento. E o que é legal? Porque ela sempre está feliz e motivada. Não sempre, né? Porque existem momentos da vida que a gente pode, de repente, um pouco mais triste. Mas, em geral, ela sempre tem muito resultado. E ela fala, Rodrigo, eu fiz tal atividade, foi legal porque eu tive esse reconhecimento dos médicos, esse reconhecimento dos enfermeiros, eu tive esse reconhecimento dos pacientes, eu pude ajudar uma pessoa. E isso faz o quê? Motiva ela para ela continuar estudando. E eu falo isso também por mim. Quanto mais resultado eu tenho, mais vontade eu tenho de buscar outros conhecimentos, de poder ajudar mais os pacientes. Por quê? Porque eu sei qual que é o meu objetivo. Agora, se eu estiver apenas buscando conhecimento por buscar conhecimento, vai chegar uma hora que você vai se cansar. Você vai falar, pô, mas eu faço curso, eu faço especialização, eu faço isso, faço aquilo, e não vejo nenhuma transformação na minha vida. Então, dessa forma, é muito mais vantajoso para todos nós farmacêuticos. Pessoal, nós já estamos terminando a nossa live. Mostrei aqui uma metodologia que eu uso para fazer os meus textos, para eu fazer todas as minhas publicações, para o meu dia a dia. Eu também queria passar aqui para vocês, quem ainda não baixou o meu e-book, eu tenho um e-book com várias orientações farmacêuticas, falando de vários medicamentos, falando de várias coisas da farmácia. Eu vou colocar o link aqui para vocês, daí quem tiver interesse pode baixar ele, tá muito legal e ele é gratuito ainda, pessoal. Então baixa logo esse e-book, que depois eu vou tirar ele do ar, mas por enquanto ele tá gratuito, eu vou deixar ele de graça para vocês, e aí vocês vão observando como que eu escrevo. Vocês vão observar a partir de hoje como que são os meus posts, como que são minhas lives. Eu sempre uso teoria, prática, história, com foco no paciente. Essa é a lógica de toda a estrutura de que eu trago para vocês. Deixe aqui os comentários sobre o que vocês acharam da live. A live foi boa, não foi boa? O que vocês acharam dessa live? Coloca aqui para mim nos comentários. Enquanto isso, eu vou colocar o link aqui para quem quiser e não tenha baixado o e-book ainda. Só um momentinho. Mas vão colocando aqui para mim os comentários de vocês, o que vocês acharam da live, se foi uma live boa, se ajudou vocês. Eu só colocar aqui o link para vocês também, né? Deixa eu aqui. Só um momentinho. Vocês. Opa. Só colocar aqui o link para vocês também, né? Estou abrindo aqui pelo notebook. E eu já vou passar umas últimas coisinhas para vocês também. Vamos ver aqui. Estou colocando o link aqui para quem ainda não baixou o meu e-book. E falar assim também, pessoal, para vocês. Para aqueles ainda que falam assim, Rodrigo, mas eu ainda não tenho tanto resultado. Ou, Rodrigo, eu tenho medo de não conseguir, eu tenho medo de não ser um profissional valorizado, um profissional conceituado. Tenha calma, é tudo no seu devido tempo. Continue estudando, continua fazendo assim mais pelo próximo, continua fazendo mais pelos pacientes, que com o tempo a gente consegue esse resultado. Então eu vejo muitos farmacêuticos que às vezes ficam um pouco frustrados com a profissão, falando, Rodrigo, mas está difícil, eu não estou conseguindo. Algumas dicas que eu poderia dar para vocês. Tem um
metodologia, testem bastante, não se preocupem se vocês não estiverem conseguindo um resultado de primeira. A vida é assim mesmo, a gente tenta às vezes de um jeito, depois tenta do outro, até dar certo. E aos poucos vai dando certo. Então, vocês acham assim, por exemplo, o Rodrigo sabe tudo, ele é mais inteligente que as outras pessoas, por isso que ele consegue. Pelo contrário, eu estudo muito. Então, eu não acho que as pessoas, inclusive, que são mais inteligentes têm mais resultado. Eu acho que as pessoas que têm mais vontade, eu acho que essas têm mais resultado. Aquelas pessoas que não desistem. Porque eu vejo muitas pessoas que são inteligentes, mas que têm a vontade baixa. Tenta uma vez, não deu certo, desiste. E eu vejo pessoas que às vezes não têm tanta assim, não inteligência, mas tem mais dificuldade, mas elas são pessoas que estão ali tentando, estão batalhando, que não desistem. Essas pessoas, em geral, elas têm mais resultado. Então vamos continuar. Às vezes a gente vai aqui no Facebook, tanta gente reclamando, profissão isso, profissão aquilo. Eu entendo as dificuldades, mas vamos ter estratégia, vamos ter objetivos para a gente buscar. E Deus vai abrindo as portas. Então pode ser no atual emprego de vocês, pode ser de repente que Deus abra um outro emprego para vocês também. Mas a gente tem que aproveitar o hoje. Não pode ficar só deixando para amanhã. Mas hoje não está legal, eu não vou fazer nada. Pelo contrário, exatamente por hoje não está sendo legal, que a gente tem que trabalhar ainda mais para amanhã a gente estar onde a gente quer. A gente tem que ver o nosso objetivo. Eu quero chegar aqui. O que eu preciso para chegar aqui? É mais conhecimento? De repente melhorar alguma coisa pessoal? O que eu preciso fazer hoje? E vamos buscando. E daí, como eu falei para vocês, aos poucos Deus vai abençoando, vai abrindo portas. Eu tenho certeza que todos vocês também vão ser muito bem sucedidos. É isso que eu desejo aí do fundo do meu coração para todos vocês. Agradecer aqui a presença de todos vocês. Eu vou depois dar uma lida com mais calma em todos os comentários, mas eu já vi que tem bastante comentário legal aqui. O pessoal falando que a live foi top, maravilhosa, foi muito boa. Gostaram bastante, falou que eu arrasei bastante. Então vocês que arrasaram aí, com tantos participando, ajudando, do que vocês precisarem também podem contar comigo. Podem mandar mensagem aqui no direct. Podem, se precisarem de alguma coisa, Rodrigo, tu perguntar dúvida, a gente sempre está aqui à disposição e juntos a gente vai ter uma classe muito mais forte, juntos a gente vai ter muitos mais resultados, mas eu queria que você saísse com a mensagem aqui que é possível e que vocês vão conseguir. E vocês sabem muitas coisas, só precisam saber aplicar no dia a dia de vocês e gerar resultados para os seus pacientes, pois nós somos farmacêuticos e fazemos a diferença na vida das pessoas. Tenham todos um excelente final de semana. Até mais!